Os críticos da Bíblia dizem que o livro de Daniel, vocês sabem disso, eu vou falar mais para a audiência que talvez não conheça a teologia, que o livro de Daniel é um vaticínio ex evento. Isso, Que são tão acertadas as profecias de Daniel que estão bons demais para ser verdade. Então, muitos teólogos de peso, dizem que Daniel é um produto da época da Guerra dos Macabeus, escrita em 165 a.C., e que não procede, tudo bem. Só que em Qumran encontramos 8 fragmentos de Daniel. 8 diferentes manuscritos de Daniel. Pastor Rodrigo, privilégio estar com você mais uma vez, é muito bom te receber. Prazer é meu, pastor César, graça e paz a você, a todos os que estão conosco neste momento. E eu fico feliz por conversarmos de maneira amigável sobre esse assunto tão importante da apologética e que Deus nos use com muita humildade, com muita clareza e que todos sejam beneficiados. Maravilha, maravilha. Chegou de Israel quando? Anteontem? Anteontem. Estava na escavação. Estava na escavação em Laquis, muitas coisas interessantes. Um dia, se você quiser me chamar, a gente conversa sobre arqueologia. Inclusive, eu não sei se eu vou dar um furo aqui, eu estou querendo insistir que o pastor César vá um dia escavar comigo lá, porque aqui ele estuda a Bíblia, lá vai tocar na história bíblica, né? Teve novidade dessa escavação? Sim, tivemos. Nós estamos escavando Laquis porque existe uma crítica muito grande à história da Bíblia por minimalistas que dizem que a Bíblia é lendária. Então, uma das coisas que eles criticam é que não houve o reino unificado de Davi. E nós estamos tentando provar que houve um reino unificado. E através da cidade de Laquis... Mas já teve um achado, né, sobre Davi? Sim, teve 2 achados que comprovaram a existência de Davi na história. Mas os críticos sempre eles pulam de um galho para outro. Antes eles negavam que Davi existiu. Agora que provamos que Davi existiu, eles dizem, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei de um reino unificado de Israel. Então, só um exemplo. Vou dar 2 aqui para ser mais sucinto na resposta. Laquis era a segunda maior cidade de Judá depois de Jerusalém no Antigo Testamento. Então era Jerusalém e Laquis. É como se eu falasse Tel Aviv e Jerusalém hoje. Então era uma cidade importantíssima. E ali foi atacado pelos assírios, ali foi atacado por babilônios também. E uma coisa... o material arqueológico lá é vasto. É vasto. E já está sendo escavado desde 1930. E uma das coisas que os críticos diziam é, quando a Bíblia fala que Roboão fortificou as cidades, fortalezas, no hebraico colocou muros, cita Laquis. E não havia muros de Laquis nessa época. Então os críticos, estão vendo? É um mito da Bíblia. Onde estão os muros? Cadê esses muros, né? Só que nós encontramos um muro e fizemos a datação por carbono 14 e o muro data de 920 a.C., que é a época de Roboão. Que legal. Outra coisa curiosa às vezes as pessoas pensam que a arqueologia bíblica vai achar a Arca da Aliança, onde está a Arca de Noé. É nos mínimos detalhes que a gente vê a historicidade da Bíblia. Na entrada da cidade, eu espero um dia poder mostrar isso para vocês pessoalmente lá, foi encontrado um altar de Baal quebrado. E atrás do altar de Baal, uma latrina, sem tubulação. O que uma latrina sem tubulação estaria fazendo na entrada da cidade junto a um altar? Aí você vai para o livro de 2 Reis, capítulo 10, 27, fala da reforma do norte, que Jeú fez no norte, e diz que ele quebrou os altares de Baal e os transformou em latrina até os dias de hoje. Do autor bíblico. E o que eu tenho lá? Um altar quebrado e uma latrina. Então, nesses detalhezinhos, a gente vai ver que a Bíblia é um livro tão... Não, estava a menos de 1 metro. Uma oportunidade eu posso até mostrar uma foto dessa latrina e tudo mais. E nesses detalhes a gente vai vendo que a Bíblia é um livro que ele tem historicidade muito aprimorada. Legal. Com a gente também, para esse bate-papo, estou recebendo aqui o professor Lucas Gesta. Ele tem mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Teologia Bíblica Ministerial pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, paleógrafo pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pós-graduação em História da Igreja pela Faculdade Evangélica e Tecnológica, tem licenciatura em História pela Fundação Dom André Arcoverde e pilota alguns programas de pós-graduação em algumas faculdades e universidades no Brasil, e aqui na FTB está começando a pilotar e coordenar o programa de especialização em História da Igreja, e a gente está no meio de uma imersão que termina hoje. Eu falei, cara, chega mais cedo e vamos embora bater esse papo. Gesta, ele é carioca, então eu falo Gesta, porque os cariocas, ele coloca um I no meio das palavras. Então Lucas Gesta, bem-vindo, Lucas. Obrigado, pastor César, prazer estar aqui com você, com o Rodrigo, muito obrigado pela... Eu que insisti de estar aqui, né? Eu que fiquei, legal. Me coloca no podcast, desculpa até estar ocupando espaço aqui. Não está roubando espaço. Aliás, eu posso falar uma coisinha de mineiro com carioca? Você falou que coloca um I, nós mineiros de Belo Horizonte amamos o sotaque carioca, tanto é que tem uma piadinha que o mineiro vai pro Rio e começa a falar igual carioca. Aí tinha um mineiro que estava lá... Tem uma colônia lá em Minas que é Juiz de Fora. Né? Exatamente, Juiz de Fora. E aí o pessoal disse que o mineiro chegou lá e falou assim, olha, eu quero 3 pães. E mais 3 pães. Aí outro falou assim, por que você não falou 6, né? É porque não dá para fazer o chiado, né?
Esse é o mineiro. Então, se eu terminar o programa falando assim, vocês que estão escutando agora... É porque pega mesmo. Já peguei aqui. Está muito próximo. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta para o pastor Rodrigo, enquanto arqueólogo também. Todo mundo sabe que a arqueologia não se propõe a provar a Bíblia. Não é essa a ideia, até porque se fosse assim, seria muito... acho que não teria crédito, né? Então, você está fazendo uma coisa já com esse motivo. Então, mas a arqueologia tenta dialogar com a história, oferecendo o cenário, o pano de fundo em que aconteceram os eventos mencionados no texto. No entanto, o senhor poderia mencionar alguma descoberta ou artefato que mudou completamente o ponto de vista acadêmico sobre a historicidade de algum detalhe da Bíblia? Você já falou aqui de Davi, falou agora desse detalhe do altar de Baal, mas o que mesmo que não seja pelas suas mãos, mas que você pode citar? Eu vou citar um, que até eu estou escrevendo um artigo acadêmico sobre isso, tá bom aqui a altura? Tá bom aí para vocês. Eu vou citar um que até tem a ver com um artigo acadêmico que eu estou escrevendo. E antes de citá-lo, deixe-me dividir minha resposta em 3 momentos aqui. O primeiro, o papel da arqueologia. Segundo, o limite dela. E o terceiro, o exemplo que você pediu. O papel, você está corretíssimo. Se eu disser... Há muitas pessoas que falam que a arqueologia prova a Bíblia. Já que eu estou diante de alguém que tem a área de heresiologia, isso seria uma heresia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem valida, em última instância, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, não posso falar a arqueologia prova a Bíblia. Seria errado do ponto de vista teológico e seria errado do ponto de vista metodológico. Porque a Bíblia dá declarações que fogem ao aspecto arqueológico. Eu não posso, pela arqueologia, provar a Santíssima Trindade. Eu não posso, pela arqueologia, provar o nascimento virginal de Jesus. Agora, o que eu posso, pela arqueologia, é verificar se as histórias que a Bíblia apresenta são coerentes e reais. Então, você meio que, ela prova meio que a historicidade. Exatamente. Se a historicidade da Bíblia for real, a teologia que se assenta sobre essa historicidade também será real. Porque a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, é o único que lança a mão da sua história para falar que ela é verdadeira. Você não tem isso com o Alcorão, nem com a Bhagavad Gita. A Bíblia tem. São testemunhas oculares, provai e veja que o Senhor é bom. Verifica, Paulo, Lucas, que escreve baseado em testemunhas. Pode olhar, a Bíblia, ela fala, você quer saber se eu estou falando a verdade? Olha a história. O Alcorão não tem isso. Nem o Bhagavad Gita, nem o livro dos Vedas. Então, olha a história. Segundo aspecto da arqueologia, ela tem um papel hermenêutico. Poucas pessoas colocam a arqueologia na exegese, mas ela deve estar. E eu vou explicar com uma forma muito rápida. Esses dias eu estive dando palestras, convidado pela Igreja Batista, lá no Belém do Pará. E o pastor que me recebeu lá, me levou para o hotel e eu vi algumas coisas no hotel e tinha uma cuia. Aí eu falei, essa cuia aqui é de tomar tacacá. Eu não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. A única coisa que eu sabia do tacacá era a música da Joelma e que eu não fazia a mínima ideia do que é o tacacá. Fui aprender lá. Agora, esse ensinando a paleografia de Frank Cross... Sim. Porque a paleografia é o seguinte, o Frank Cross criou isso, você responde isso até melhor do que eu. Pela franjinha do Aleph, do Beit, ele fala se aquele hebraico é o hebraico asmoneu, se é herodiano, se é medieval, se é quadrático, pelo estilo. Só que a inteligência artificial consegue refinar ainda mais. E ela descobriu que alguns estilos, exatamente, alguns estilos paleográficos que a gente datava do período asmoneu pode ser anterior. Olha que curioso, isso é muito novo. Isso joga a data para antes. Para antes. E a data do carbono 14 confirmou essa nova paleografia da inteligência artificial. E um detalhe que eles puseram como uma nota, mas eu, Rodrigo, tive com... Não estou falando com uma alvoroço assim, mas me chamou a atenção, é que esse fragmento de Daniel deu uma data entre 200 e 165 mais 70, me ajuda a fazer a conta, 200 e... 175 mais? Não, 165 mais 70. 240. 240. Entre 240 e 160 a.C. Que legal, que legal. Se eu tenho uma cópia de Daniel que pode ser datada nesse período, eu acabei com a ideia de que Daniel é da época macabeia. Explodiu essa ideia que ele foi produzido depois das próprias profecias. Exatamente. Né? E veja, porque não porque as profecias de Daniel são assombrosamente persistentes e já caiu por terra o período macabeu. E com um detalhe, sabe o que está nesse trecho do 4Q 114? Daniel 8. Que é um dos pilares da ideia. Então você vê que aqui eu dei do adventismo também, porque aí entra na ideia que a gente está falando aqui de... Não, mas agora nem pensei na teologia adventista. Você falou das 2.300 tais manhãs, né? Não, nem pensei nisso não. É porque quando você lê os teólogos progressistas, eles vão dizer que, especialmente por causa de Daniel 8, o chifre pequeno e alguns detalhes que aconteceram ali, aquilo não pode ter sido escrito na época antiga. Eu não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Daniel 8 o chifre que ataca o santuário. Isso. E você tem que é do bode peludo.
É o bode peludo que ataca o carneiro. O carneiro, o bode peludo. E ali fala da Grécia. Como é que pode falar da Grécia? Vamos pensar com a cabeça do Cristo. Não, ele fala de Alexandre o Grande, só não fala o nome. Exatamente. Porque o Daniel não entendeu a visão, e aí ele perguntou pro anjo, que parece que era o Gabriel. E o Gabriel fala, o rei da Grécia. Então tá bom, o chifre lá é o primeiro rei. E ele vai ser quebrado sozinho. E do seu lugar levantaram 4. É de ser tão preciso que não... Isso não pode ser da época de Daniel. Aí pega toda uma argumentação do aramaico também e tudo, e a gente vai ajudando com a arqueologia a desmontar. Por exemplo, esse texto mostra a queda da coalizão de Média e Pérsia, e a ascensão da Grécia. E os 4 generais. E depois os 4 generais, Seleuco... Ou seja, se isso é pelo menos de 250 a.C., eu sei que Daniel está sexto século, mas já mostra que, seja em que período for, o original tem que ser mais antigo, porque aquilo é uma cópia. É apenas uma cópia. Gesta. Não, a arqueologia, ela ainda não tem acesso a quase nada da antiguidade. A gente fica, porque a Bíblia não pode ser provada, tudo isso que está aí, mas... se você chegar no Egito agora, você está descobrindo faraós, você está descobrindo monarcas que ninguém nunca nem sabia que existia. Senebekai foi descoberto agora, 8 anos. Eu lembro que na minha primeira faculdade, no primeiro semestre ou segundo de História, um professor bem marxista clássico estava dando aula de Egito e falou: a Bíblia mente que diz que o povo de Israel foi escravo no Egito. É um argumento bem tolo. E no Egito não tinha escravidão. Era trabalho servil, era trabalho compulsório. E ficou debochando, né, da Bíblia durante um tempo. E aquilo, eu tinha 17 anos de idade, aquilo meio que me atingiu, né? Fiquei triste. E meio que sem ter recurso para rebater. Não tinha nenhum recurso. 17 anos, né? Acabei de entrar. Beleza, eu saí daquela faculdade, me mudei para uma melhor e tive outro professor de História Antiga que não só... E assim, para mim era uma novidade, né? Eu já com 18 anos, não só ele falou que todo mundo sabe, né, que no Egito tem escravidão, não é um modo de produção, não é um modo de produção forte, ainda falou o nome de uma cidade construída com trabalho semita, né, que se eu não me engano você tem Avares, Ramsés II. Em Avares, que seria a capital dos Ixos, você tem a cidade de Tal al-Davá, que é justamente essa cidade. Eu tive lá, hoje é um favelão. É um favelão. E lá você tem todo o favelão no Egito é pleonasmo. Exatamente. É pleonasmo. Mas lá é pior. Lá é pior. O Cairo é muito melhor do que lá. E você tem um lugar que moraram pastores perto do palácio do faraó. Tem muito indício. Realmente, a gente trabalha com fragmentos. Eu não tenho o quadro completo. Eu não tenho um achado para cada versículo da Bíblia. Você está entendendo? Mas a gente não trabalha com, a gente trabalha com amostragem. É igual a eleições para presidente. Como é que uma eleição, uma estatística seriamente feita? Como é que eu sei que o Tancredo Neves será o presidente do Brasil e não Cecília Meirelles? É porque o pessoal trabalha com a amostragem da intenção de votos. Então, quando eu pego um livro do passado, qual a amostragem de comprovação histórica que ele tem? Você tem a arqueologia, ela, como você falou, você acabou de descobrir ali um sítio novo. Então você tem muita coisa para construir. A Babilônia já foi dita que era mentira, que não existia. Ela só foi descoberta em 1889. Tem um espírito crítico na academia alemã que quanto mais você desconstruir, quanto mais você provar que é mentira, quanto mais você trazer alguma coisa inédita para ir contra o status quo da religião cristã, mais você recebe atenção, crédito, patrocínio, crédito. Então, na verdade, isso se tornou uma própria ética da profissão histórica alemã. E numa época que está surgindo a teologia liberal, está surgindo também a história das religiões, está surgindo o historicismo alemão. Então, meio que viciou você tentar desconstruir, desprovar a Bíblia, e depois de você fazer isso com outros autores da antiguidade. Então, você tem toda a história homérica, que é puramente mito. Aí, se eu não me engano, agora descobriram na Grécia uma construção que mostra um culto lá antigo que casa com um dos trechos de Homero, não lembro agora qual que é. Então, que a gente precisa entender que não tem como você falar que a arqueologia desmente a Bíblia por uma coisa que ainda não foi conhecida, não foi descoberta. A não ser que você encontre algo que desminta a Bíblia. Aí você poderia até falar isso. E do ponto de vista histórico, essa própria ideia de fato, né? Porque o fato histórico, isso já é uma ideia que a própria história, metodologicamente, teoricamente, já abandonou essa questão de fato. Você procura entender o pensamento, você procura entender a cultura, agora você soa como positivismo, né, essa ideia de fato e de factualidade do passado, pelo menos dentro da corrente histórica geral hoje. Né? Décadas atrás era chique ser incrédulo ou até mesmo ateu. Os relatos da Bíblia eram considerados como história, mito, história da carochinha e tal.
Hoje em dia vemos mais e mais acadêmicos que têm aprendido a respeitar a veracidade da palavra de Deus, e isso se deve inclusive ao avanço das pesquisas nos campos de conhecimento, incluindo filosofia, genética, tem aí agora a Eva mitocondrial, não sei o que e tal, astronomia e, claro, história e arqueologia bíblica. E assim, eu falo que é um desperdício, porque você tem a maior quantidade junta de documento da Antiguidade é o Antigo Testamento. Uhum. É por isso que eu falei, comparado a outros livros, a Bíblia... Do Oriente Próximo. Que é a questão do é a maior quantidade mundial que existe de documentação produzida na Antiguidade, você está na Bíblia, né? E aí você simplesmente despreza aquilo, joga fora, porque... A gente chora para ter um fragmento de um hino antigo cananeu, a gente chora para ter um fragmento de um deus, de uma divindade, e ali no Antigo Testamento a gente tem história dos povos circundantes, das religiões, das divindades, de práticas culturais, e aí você joga isso tudo fora por quê? Porque é a Bíblia. Porque E na opinião de vocês, Rodrigo, vamos lá, quais são as principais... Faltou essa última parte, né, das principais descobertas, assim, que faz com que a Bíblia ganhe essa moral que não tinha, pelo menos, antes? Eu vou responder dizendo o seguinte, só um detalhe que, por mais que tenham muitos acadêmicos que estão reconhecendo isso, como você falou, nós somos minoria, e cada vez mais minoria. Grandes instituições americanas, conservadoras, estão fechando as portas. A Trinity University, por exemplo, lá de Chicago, fechou o departamento deles, foi vendida para uma empresa secular, que tinha um Hofmaier, que era um egiptólogo sério. A Igreja Batista do Sul tinha uma universidade incrível com um departamento lá, não sei se sabe os Batistas do Sul, mas fechou as portas também, porque a Johns Hopkins está fechando. E, então, exatamente, nós somos minoria e temos que entender isso. A gente tem que ter o Espírito, porque com o Espírito Santo, uma queixada de jumento se torna um objeto libertador na mão de... Sem o Espírito Santo, queixada de jumento é só um osso. Mas nós somos minoria, não sejamos otimistas. Deus está abrindo portas lá na Universidade Hebraica, coisas maravilhosas e que estão acontecendo. Somos o maior time de voluntários igual está sendo do Brasil. Isso é uma virada de chave. Agora, falando na lista de alguns achados aí, por exemplo, vou tentar fazer pelo menos os top 10. Vamos lá. Os manuscritos do Mar Morto. Sim, claro. Porque eles mudaram tudo. Qual a importância, Rodrigo, dos manuscritos do Mar Morto? Para eles eu não preciso explicar, mas para você que está assistindo de casa... Até o achado dos manuscritos do Mar Morto, eu vou entrar na área que você gosta, que é o hebraico. O manuscrito mais antigo em hebraico que nós tínhamos do Antigo Testamento era o papiro Nash. Exato. Nash, que ele era do tamanho de um... Ele era um centímetro. Um centímetro, menor que um celular desse aqui, e datava do 1º século antes de Cristo, que trazia um pedacinho dos 10 mandamentos. Fora isso, os textos mais antigos eram todos medievais, 970 depois de Cristo, que é o Códex Metropolitano, aquele encontrado no Egito, Sinaítico. Não, Sinaítico não, Sinaítico era em grego. O Alexandrino. O Sinaítico é grego. É grego, era a Septuaginta e o Novo Testamento. Mas o Alexandrino eram textos assim, tardios. Então você tem um hiato. Se o Antigo Testamento deixou de ser escrito, vou chutar aqui, 1400 a.C., arredondando, né, o período ali, para 900, eu vou botar 1000, eu tenho 1400 anos de hiato. Aí, em 1947, um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Zibdi encontrou acidentalmente jarras com textos bíblicos datados em até 250 a.C. E agora essa data pode ser até mais antiga pelos nossos estudos. E quando você compara, 80% do texto massorético está bem preservado. Até mais, alguns chegam a dizer que até 90%. Os 10% de diferença que tem são coisas mínimas. Por exemplo, Isaías, que é o texto completo, o que está diferente? No Isaías massorético, o nome de Deus é referido 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. No de Qumran, 2 vezes. Mas eu não preciso de 3 vezes o nome de Deus para provar a Trindade. Então não mudou nada para mim. Né? É uma questão de soletrar a letra, como se escrevesse farmácia com F ou com PH. A altura de Golias, que a gente viu que não era aquela altura de quase 3 metros e tanto, era um pouco mais baixo. E é interessante coisas mínimas.